Você já se perguntou o que aconteceu com aqueles que condenaram Jesus Cristo à morte? Pôncio Pilatos, Judas Iscariotes, Caifás, o rei Herodes e outros tiveram papéis decisivos na crucificação do Messias, mas será que enfrentaram a justiça divina? Neste vídeo, vamos revelar as histórias chocantes e os destinos trágicos dessas figuras históricas. Prepare-se para descobrir como o arrependimento, a justiça e a misericórdia de Deus se manifestaram na vida dessas pessoas. Fique até o final e reflita sobre o impacto que essas histórias podem ter na sua própria jornada espiritual. Se você gosta de conteúdos como esse, já deixa o like, se inscreve no canal Bíblia e Fé e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, vamos começar. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para trazer a salvação e ensinar o caminho da verdade. No entanto, sua mensagem confrontava os poderosos de sua época, despertando inveja, medo e rejeição. Desde o início de seu ministério, Jesus foi perseguido por líderes religiosos e políticos que viam nele uma ameaça à sua autoridade. Ao longo dos evangelhos, vemos como ele foi injustamente acusado, traído por um de seus discípulos e entregue a governantes cruéis que decidiram sua morte. A crucificação foi resultado de uma série de eventos marcados por traição, julgamentos manipulados e a pressão de uma multidão que preferiu libertar um criminoso em vez de poupar o Salvador. Mas o que aconteceu com aqueles que foram responsáveis por esse ato terrível? Deus fez justiça. Será que houve arrependimento por parte de alguns? Neste vídeo, vamos explorar os destinos trágicos e surpreendentes das figuras históricas envolvidas na condenação de Cristo. Vamos começar com o primeiro nome dessa lista, Pôncio Pilatos, o governador que lavou as mãos, mas não escapou das consequências de seus atos. Pôncio Pilatos foi o governador romano da Judéia e o responsável por autorizar a crucificação de Jesus. Ele tentou se isentar da culpa lavando as mãos diante da multidão, mas sua decisão ficou marcada na história. Segundo registros antigos, Pilatos foi chamado de volta a Roma e, devido ao uso excessivo de força contra os judeus, foi destituído de seu cargo. Há relatos de que ele foi condenado à morte pelo imperador Calígula e que seu corpo foi jogado no rio Tibre. Longinos, o soldado que perfura o lado de Cristo. O centurião romano que perfurou o lado de Jesus na cruz é conhecido como Longinos, de acordo com textos apócrifos. A história conta que o sangue e a água de Cristo caíram sobre seus olhos, curando sua cegueira. Após esse evento, ele teria se convertido ao cristianismo e, por causa de sua fé, foi preso e martirizado, sendo decapitado. Rei Herodes, o tirano obcecado pela morte de Jesus. Herodes, o Grande, foi o rei da Judéia que ordenou o massacre de bebês em Belém, temendo a chegada do Messias. Apesar de não estar diretamente envolvido na crucificação, sua perseguição a Jesus começou desde seu nascimento. Seu fim foi trágico, relatos históricos indicam que ele morreu sofrendo de uma doença terrível, com dores insuportáveis, infecção nos órgãos genitais e problemas respiratórios. Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos, mas ficou marcado como o traidor de Cristo. Ele entregou Jesus às autoridades por 30 moedas de prata. Após perceber a gravidade de seu ato, ele tentou devolver o dinheiro, mas foi rejeitado. Tomado pelo desespero, Judas tirou a própria vida. Os evangelhos apresentam versões diferentes sobre sua morte, e Mateus diz que ele se enforcou, enquanto Atos dos Apóstolos menciona que seu corpo caiu e se despedaçou. Pedro, o discípulo que negou Jesus 3 vezes. Diferente de Judas, Pedro não traiu Jesus, mas o negou 3 vezes na noite de sua prisão. No entanto, ele se arrependeu profundamente e se tornou um dos maiores pregadores do cristianismo. No fim de sua vida, foi condenado à morte pelo imperador Nero e crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer como seu mestre. Caifás, o sumo sacerdote que condenou Jesus. Caifás foi o líder religioso que organizou o julgamento de Jesus perante o Sinédrio, acusando-o de blasfêmia. Ele teve um papel decisivo na entrega de Cristo a Pilatos. Segundo algumas tradições, Caifás viveu por muitos anos atormentado pelo arrependimento e morreu de velhice na ilha de Creta. Esses foram os destinos dos principais responsáveis pela crucificação de Jesus. Mas o que tudo isso nos ensina?
Vamos refletir sobre as lições de justiça e misericórdia divina. Ao analisarmos os destinos trágicos dessas figuras históricas, percebemos um padrão claro: as ações do homem sempre têm consequências. Alguns dos envolvidos na crucificação de Jesus enfrentaram mortes violentas, outros viveram longos anos carregando arrependimento e culpa. Mas o que tudo isso nos ensina sobre a justiça e a misericórdia de Deus? A Bíblia nos mostra que Deus é justo e que ninguém pode escapar das consequências de suas escolhas. Aqueles que conspiraram contra Jesus tiveram destinos marcados pelo sofrimento, pela vergonha ou pela própria morte. Isso nos lembra de um princípio fundamental: o pecado traz destruição, seja no presente ou no futuro. Pôncio Pilatos tentou fugir da responsabilidade, mas acabou destituído e, segundo relatos, morreu de forma humilhante. Herodes, que ordenou o massacre dos inocentes, teve um fim terrível, sofrendo dores atrozes. Judas, consumido pelo remorso, tirou a própria vida. Esses exemplos mostram que o poder e a influência terrenos não são suficientes para escapar da justiça divina. Por outro lado, vemos que Deus também é misericordioso. Mesmo aqueles que erraram tiveram a oportunidade de se arrepender. O centurião Longinos, que perfurou Jesus, converteu-se e se tornou um dos primeiros mártires cristãos. Pedro negou Jesus, mas seu arrependimento sincero o levou a ser um grande líder da fé cristã. Esses casos mostram que Deus não deseja a destruição do pecador, mas sim sua redenção. Ele sempre dá uma chance para aqueles que desejam mudar de vida e seguir o caminho certo. As escolhas que fazemos diariamente também têm consequências. Assim como os personagens que participaram da crucificação de Jesus tiveram seus destinos traçados, nós também colhemos aquilo que plantamos. Será que estamos vivendo de maneira justa e honrando a Deus com nossas ações? Estamos nos arrependendo dos nossos erros e buscando um relacionamento verdadeiro com Ele? Como podemos aprender com os erros do passado para não repetirmos os mesmos pecados? A história da crucificação de Jesus não é apenas um relato sobre o passado, mas um chamado para que cada um de nós reflita sobre a própria vida. Ainda há tempo para escolher o caminho certo. O caminho do arrependimento e da fé sempre está aberto para aqueles que desejam mudar. Isso nos ensina que Deus não apenas julga, mas também restaura. Ele nos dá a chance de recomeçar, independentemente dos erros do passado. Basta tomarmos a decisão de nos voltarmos para Ele. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Ele morreu para que tivéssemos a chance de viver em comunhão com Deus e alcançar a vida eterna. O que fazemos com essa oportunidade é uma escolha pessoal. A história dos que traíram, condenaram e crucificaram Jesus nos ensina que a justiça de Deus é real, mas sua misericórdia também é infinita. O que aconteceu com essas pessoas é um lembrete de que nossas ações têm consequências, mas também uma prova de que sempre há um caminho de volta para Deus. Se este vídeo tocou seu coração, convido você a refletir sobre sua própria vida. Busque a Deus, peça perdão e siga seus ensinamentos. Não espere que seja tarde demais para tomar essa decisão e honrar o sacrifício de Jesus e viver uma vida que glorifica o nome dele. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal Bíblia e Fé para mais reflexões como essa. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.